Ok, estamos em mais uma live do Sindicato de Servidores e Servidoras do Sistema Judiciário do Estado do Ceará, nosso Sindi Justiça. Essa live que está acontecendo todas as quartas-feiras para a gente dialogar com a categoria, trazer temas importantes e que nos são caros e de nosso interesse. Lembrando a todos vocês que fiquem em casa e que prevaleçam nos cuidados básicos à saúde, a atenção aí da saúde de vocês, dos familiares e as pessoas que vocês gostam e cuidam. Também lembrando que a gente manda desde o início do nosso programa todo o nosso abraço virtual e carinho, e lembra que vocês não estão só, o sindicato está sempre com vocês. Eu sou Marina Valente, uma das jornalistas que compõe a equipe de comunicação do sindicato, e hoje nós vamos falar de regulamentação e flexibilização dos direitos trabalhistas na pandemia, e os possíveis reflexos dentro do sistema judiciário e para a categoria dos servidores, e a gente recebe a assessoria jurídica do nosso sindicato, o advogado Carlos Eudênio. Seja bem-vindo, Eudênio, à nossa live. Boa tarde, muito obrigado. A gente vai acompanhado aqui do nosso diretor, coordenador de aposentados, Edmar Duarte. Seja bem-vindo, Edmar. Boa tarde, Marina. Boa tarde, doutor Eudênio. Boa tarde aos que nos ouvem agora. E vamos lá, debate. Ok. Vou começar, Eudênio, falando para um pouquinho além da categoria. Vamos conversar um pouquinho sobre direitos trabalhistas, não é? Para quem está executando o teletrabalho, porque a gente sabe que a gente está aí sem muita jornada, né, sem muitos direitos trabalhistas sendo acompanhados ou observados de uma forma geral para a classe trabalhadora, porque passaram boa parte da classe trabalhadora a fazer o trabalho virtual, e eu queria saber de você um pouquinho como é que é a regulamentação desse tipo de trabalho, né, e como é que as pessoas também podem acompanhar se está tendo algum tipo de abuso nessa relação trabalhista ou não. Marina, na verdade seria interessante a gente recuar um pouco mais, porque a questão da desregulamentação, a questão da extinção de postos de trabalho, ela remonta já a alguns poucos anos atrás, com esse avanço tecnológico, nessa chamada quarta revolução industrial, em que, segundo um estudo da ONU de 4 anos atrás, somente essa questão tecnológica seria responsável pela extinção de 800 milhões de postos de trabalho no mundo. E aí não são 800 empregos, 800 milhões de empregos, são postos de trabalho. Então, cada posto de trabalho tem milhares de empregos. Para pegar um exemplo mais próximo da gente, aqui em Fortaleza, temos a situação dos cobradores de ônibus urbanos, e já existe uma tecnologia em que torna esse posto de trabalho desnecessário para as empresas. Elas têm a história lá do cartão eletrônico, do bilhete eletrônico. Então, aqui em Fortaleza, nós temos mais ou menos 4.000 postos de trabalho com relação a, ou melhor, temos 4.000 trabalhadores em relação a esse posto de trabalho, que é um só, que é o de cobrador de ônibus, que está em extinção. A par disso, e para reforçar essa onda, nós temos já há alguns anos também, desde 2016, com a assunção do Temer à presidência da República, com o impeachment da Dilma, um ataque grande na questão trabalhista, na regulamentação, nas leis trabalhistas, começando com a legalização da terceirização, permitindo a terceirização em qualquer tipo de atividade da empresa, tanto faz se é atividade secundária como se é atividade fim, e a gente sabe que a terceirização precariza a relação de trabalho, é uma das formas de flexibilidade das relações de trabalho mais cruéis, porque não existe um vínculo maior do trabalhador com a empresa, a qualquer momento ele pode ser substituído, e essa ameaça de qualquer momento ele ser substituído, de que ele não vai fazer tanta falta, faz com que ele aceite um salário bem menor, direitos a menos, aceite assédio e por aí vai. E
não parou com isso. Veio a reforma trabalhista, que alterou mais de 200 artigos da CLT. Hoje, no Brasil, qualquer empresa só paga hora extra se quiser, porque o banco de horas está liberado. Aí está liberado sem, inclusive, a necessidade obrigatória que a gente entende em relação à previsão constitucional de que tem que ter a participação do sindicato na elaboração desse banco de horas. Mas, infelizmente, a lei ultrapassou, descartou isso e a Justiça, no caso a trabalhista e o próprio Supremo, não vem dando uma resposta a contento a essa questão. E diversas situações de trabalho foram precarizadas por conta da reforma trabalhista. Mais recentemente, já agora no começo do ano, final do ano, começo desse ano, foi aprovada a tal Lei da Liberdade Econômica, em que muitos outros direitos trabalhistas também foram flexibilizados. E agora quase foi aprovado a tal da MP da carteira verde e amarela, medida provisória 905, que criava a carteira verde e amarela, que permitia a contratação como primeiro emprego de um trabalhador entre 19 e 29 anos, com praticamente zero de direitos. FGTS de 2%, possibilidade de parcelar 13º e várias outras coisas. Um parcelamento bem exagerado. Enfim, não quase foi aprovado, ou melhor, chegou a ser aprovado na Câmara, mas o Senado não votou a tempo. Só que o presidente, para evitar que retornasse ainda esse ano, para que ficasse impedido de trazer ainda esse ano essa matéria, no último dia de validade da MP, ele revogou a MP. Que aí, como ele revogou, ela não é considerada rejeitada pelo Congresso. Não sendo rejeitada, ela pode ser renovada ainda esse ano. Mas, na votação que a Câmara está fazendo, na regulamentação que a Câmara está fazendo da MP 927, que já é agora da pandemia, a medida provisória 927, é a que cria o teletrabalho na iniciativa privada durante a pandemia. Ela permite um banco de horas mais exagerado do que a reforma trabalhista prevê, e também permite a antecipação de férias. Era ela quem tinha a previsão de suspensão do contrato de trabalho por 4 meses sem remuneração do trabalhador, que acabou sendo revogado ainda pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. A votação dessa medida provisória na Câmara, o relator dela, eu não lembro o nome do deputado, mas é um deputado de Santa Catarina, do atual MDB, em que ele já trouxe para o texto, acrescentando ao texto da MP 927, todo o texto que havia sido aprovado pela Câmara da MP da carteira verde e amarela. E a Câmara promoveu uma alteração nessa MP. Em vez de ser trabalhadores entre 19 e 29 anos, ela acrescentou, não só esses trabalhadores, mas trabalhadores com 55 anos, de 55 anos para cima. Então, não é só a questão do primeiro emprego. E esses trabalhadores vão receber menores salários, menores direitos, em todos os aspectos, férias, 13º, FGTS, enfim. Isso tudo na iniciativa privada. Ainda na iniciativa privada, sobre a pandemia, nós tivemos a MP 936, que pretendia manter os empregos, mas ela não está sendo eficaz. Ela permite a suspensão do contrato de trabalho por 2 meses, em que as empresas vão pagar 30% do salário e o governo entraria com 70% do valor equivalente ao seguro-desemprego, de modo que o trabalhador teria uma queda significativa na sua renda. Vamos pegar aqui um exemplo, que eu trabalho também com esse sindicato, mas dos motoristas intermunicipais. Um motorista tem um piso salarial de em torno de R$ 2.700. Ele tendo o contrato suspenso, ele vai receber R$ 1.600, já colocando os 30% da empresa com os 70% do seguro-desemprego. Só que essa medida não está surtindo o efeito esperado. Nós estamos tendo demissões em massa por todo o país.
O setor de transporte está sendo recorde nisso, mas temos notícia também que o comércio, aqui mesmo em Fortaleza, fiquei sabendo pelos companheiros lá dos sindicatos comerciais que a Casa Pio e outras grandes lojas locais estão com demissões em massa também, porque a história é que eles não têm condições de arcar, a desculpa, o pretexto, porque já estão com 70 dias de parado, sem nenhuma arrecadação, sem nenhuma receita, como se não tivesse nada acumulado dos vários anos que funcionam essas empresas, mas nós desconfiamos que é para que esse pessoal posteriormente seja recontratado no sistema da carteira verde e amarela, que está prestes a ser aprovada, ou até como terceirizado, já que a terceirização está liberada na iniciativa privada, independente se é atividade fim ou não. Então, para fora do poder público, para fora dos servidores públicos, essa é o dado, a realidade que está sendo posta, infelizmente. Temos aí o Supremo ratificando a medida provisória, ele afastou, né, inclusive derrubou a liminar que o ministro Lewandowski havia concedido para que esses acordos acontecessem, o sindicato deveria intervir, deveria participar. Então, o Supremo aboliu, na minha opinião, contra a disposição literal da Constituição Federal, já que o artigo 8º é bem expresso em dizer que tudo que afeta a remuneração, no que diz respeito à redução de salário e de jornada, só é possível com a participação do sindicato por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. E aí o Supremo, sob o pretexto do motivo do momento excepcional que estamos vivendo, da pandemia, aboliu essa exigência constitucional. Pode até ser que daqui a alguns anos, quando ele julgar o mérito dessa ADI, ele venha a dizer que precisa do sindicato, mas aí já vai ser tarde, né? Porque já tem passado tudo, infelizmente. E a falta da participação do sindicato tem causado graves danos aos trabalhadores, porque as empresas simplesmente fazem o que querem, absolutamente fazem o que querem. No setor de transportes, o que é que está acontecendo? Os trabalhadores, com o contrato suspenso, as empresas cancelaram a suspensão para demitir. Nós estamos tendo cerca de 40% de demissão no setor. Isso é muito alto demissão. Por ser um percentual muito alto, a gente entende, um dia vai voltar a funcionar, né? E mais cedo ou mais tarde vai estar 100%. Pode não ser já de imediato, mas daqui a pouco vai estar 100%. E eles vão ter que recontratar, né? Não exatamente as mesmas pessoas, mas vão ter que recontratar mais ou menos a mesma quantidade de postos de trabalho. Só que aí já vai estar na expectativa de se contratar ou como terceirizado ou na história da carteira verde e amarela, onde a empresa terá grande economia. Infelizmente, ao contrário de outros países, o governo federal, na MP 936, ele garante a estabilidade no caso de suspensão, mas ele permite que a empresa cancele a suspensão. Então, ela cancelou a suspensão, 2 dias depois ela deu a demissão. Ao contrário de outros países, inclusive vizinhos nossos, como a Argentina, com a economia muito menos, com um potencial muito menor do que o nosso, uma economia, um país, inclusive, que está praticamente quebrado, mas o país respeitou mais a condição dos trabalhadores, garantiu os salários dos trabalhadores e proibiu demissão em massa, já que ele estava garantindo salário. Apesar de todas essas medidas do governo em relação a garantir salário, ela não garantir o pagamento, garantir os empregos, ela não tem sido suficiente. E as empresas estão demitindo, ante as promessas de uma recontratação no futuro com mais economia. Uhum. Ao lado disso, o governo abriu linhas de crédito. Infelizmente, essas linhas de crédito só estão sendo acessíveis às grandes empresas, às grandes corporações, inclusive a banco, né? Inclusive a banco, para financiar essas empresas, fornecer capital de giro para esse período, sendo que com juros abaixo da inflação, é bom que se diga, ou seja, quem pegar 100 milhões vai devolver menos de 100 milhões para o governo, com um período bom de carência, com juros, como eu disse, abaixo da inflação, mas infelizmente não está acessível às pequenas empresas, somente às grandes empresas,
e a gente sabe que a maioria dos postos de trabalho estão nas pequenas empresas, não nas grandes. Enfim, nosso país realmente nós estamos vivendo uma situação muito complicada, muito difícil, e de uma extrema insegurança jurídica. Não dá para a gente dizer, tem direito adquirido, mas infelizmente o que a justiça diz hoje, amanhã ela diz, o que ela disse ontem, ela está desfazendo hoje. Nós não temos uma segurança, infelizmente. E, a par disso, o temor, o receio aí da contaminação desse vírus que não respeita fronteiras, não respeita, pelo menos isso, não respeita estratos sociais, mas a gente sabe que quem tem sofrido mais é a classe menos favorecida, a classe mais pobre, o pessoal das periferias, que quando veio ser contaminado, as unidades hospitalares já estavam lotadas, né? Então, a maior parte de mortes, infelizmente, é com esse pessoal. A gente tem vários já comentários da nossa categoria, servidores aqui se manifestando, vamos ler um pouquinho. A gente tem o José Batista Neto dizendo, parabéns, camarada, estamos juntos, manda punhozinho de luta, palminhas. A Fatinha Augusto Moreira dando boa tarde para nós, o Wagner Barros também dando boa tarde, o Wendel de Acopiara dando boa tarde, o Agildo Caetano dizendo boa tarde, companheiro, mandando mãozinhas apertadas, mãozinhas para o alto. O Antônio Sena diz, o direito trabalhista caindo ralo abaixo. Deusmar Alencar, Deusmar mandando um olá, parabenizar o nosso sindicato e cumprimentar a todos vocês, desejando um excelente debate. O Antônio Sindeval Almeida dizendo boa tarde, direitos indo embora e os servidores públicos sendo marginalizados por esse governo. A gente tem o Iderlândio Moraes aqui também, o Iderlândio, coordenador aqui de comunicação do sindicato, dizendo excelente live, uma verdadeira aula, o doutor Eudênio nos dando uma aula. O Pedro Elker, também da nossa direção, está falando, não é justo que os trabalhadores contribuam tantos anos com o desenvolvimento do país e no momento em que mais precisam de um amparo do Estado, o socorro é negado ou insuficiente. Parabéns aos companheiros pelo importante debate. O Wagner Barros, dizendo, nesse governo de direita, trabalhador, público ou privado, não espere boas notícias. A Tunina está falando... Flor, olá, ok, todo mundo aí nos acompanhando e a Tunina Flor dizendo olá e a Sandra Esther dando boa tarde, todo mundo acompanhando a gente agradece a audiência da categoria, daqueles que também não são da categoria, mas querem nos acompanhar, e vocês podem mandar perguntas e comentários, a gente vai lendo aqui, vai se juntando pelo menos no meio virtual aqui, para ir conversando, e o Pedro Elker está dizendo parabéns, doutor Eudêncio. Bom, Edmar, e para a categoria, né? A gente já tem uma preocupação com a questão da jornada, agora teve a questão da digitalização, né? A gente está tendo aí um acompanhamento da entidade sindical, os direitos trabalhistas da categoria que está em teletrabalho nesse momento. Queria que você fizesse um apanhado sobre isso, né? E depois até o doutor Eudêncio complementa para a gente, falando das ações do jurídico em proteção e defesa da categoria nesse momento que está todo mundo aí trabalhando nesse regime de teletrabalho. E a gente tem também o Iderlândio Moraes dizendo, Edmar Duarte me representa. Edmar, a luta da entidade sindical em defesa dos direitos trabalhistas nesse momento. Depois da fala do doutor Eudêncio, né, tem que ter certo zelo pelo que vai dizer. Na realidade, a gente, não só com a chegada da pandemia, mas essa questão de retirada de direitos ela já vem bem de antes, né? O Tribunal de Justiça não podia ser diferente. O Tribunal de Justiça, quando a gente estava na ativa, já tinha demonstrado uma dificuldade muito em lidar com os direitos dos trabalhadores. Inclusive, a gente nunca foi recebido por esse atual presidente do tribunal. E com a chegada da epidemia ficou mais difícil. As informações geralmente demoram a chegar a gente, e a gente tenta, de todas as formas, conseguir reunir com alguns setores do tribunal para discutir as questões específicas, e a gente não consegue fazer isso. Com relação à questão do teletrabalho em si, segundo o próprio tribunal, o tribunal fala em prosa e verso que tem aumentado a produtividade, né? Mas aí a gente leva em consideração que esse teletrabalho é vendido como uma coisa muito boa, mas, na realidade, os colegas servidores estão usando sua própria infraestrutura, né? A grande maioria está usando seus próprios computadores,
está pagando sua conta de luz, que vem aumentar, está usando, paga na sua internet, e aí o tribunal, com isso, economiza e fica com essa falácia aí que é uma administração que trabalha para o servidor, né? Mais servidor, que é um plano que eles têm, o servidor, mas na realidade o mais servidor é mais trabalho, né? O servidor está usando sua casa, está perdendo a tranquilidade de estar com sua família, está trabalhando inclusive fora de hora, uma coisa que, por não ter o que fazer, por não ter para onde ir, o servidor força mais ainda no trabalho. E aí a gente estamos questionando, a gente não para um minuto, a gente está enviando pedido de informações ao tribunal sobre algumas coisas, inclusive sobre alguns colegas que têm que fazer o serviço presencial, e aí eles estão comparecendo ao local de trabalho sem nenhum dos EPIs, né, sem o equipamento de proteção individual, e, de certa forma, eles expõem os trabalhadores, né, porque aí você tem as pessoas tem que se deslocar ao fórum, chegar lá, não tem nenhum tipo de equipamento, vai lidar com os outros colegas, vai ter o percurso que vai fazer e vai voltar para casa, e que pode ter pessoas dentro de casa, idosos, inclusive, sendo do grupo de risco. Então, a gente tem tido muita preocupação com isso, tem tentado tensionar o Tribunal de Justiça para que ele se preocupe com a vida das pessoas, porque não é só questão de números, né? É questão de vidas, são pessoas que vão ficar expostas ao vírus, e a gente está em permanente batalha. A gente não parou um minuto nessa pandemia tentando encontrar essas respostas. E aí, como sempre, o tribunal não nos recebe, não nos informa o que deveria informar, e a gente fica tensionando através de requerimentos, né? Mas a gente está aqui, está disposto, está na luta, e temos que contar com os colegas, né? Eu acho que os colegas servidores têm que saber que eles não estão sozinhos, que a gente vai estar aqui sempre na defesa da classe. Ok, Edmar, a gente tem mais um comentário do nosso coordenador geral do sindicato, Roberto Fontenelle, dizendo boa sorte aos dois debatedores, resistir e lutar. A Fatinha Augusto Moreira dizendo valeu, camarada Edmar Duarte, e excelente explanação, doutor Eudêncio. E, doutor Eudêncio, eu queria saber como é que está essa questão mesmo do acompanhamento da nossa assessoria jurídica, né? A questão dos trabalhadores aí que estão, inclusive, em campo, alguns, né? E como é que está funcionando essa parte jurídica do sindicato na defesa dos direitos dos trabalhadores. Se você quiser, inclusive, falar de algumas ações que estivessem acontecendo antes da gente entrar na pandemia e como é que elas se encontram, também pode falar. Vamos ouvir um pouquinho aí do trabalho da assessoria jurídica do sindicato, que é uma assessoria bastante ativa. Eu gostaria de recuar um pouquinho em relação às consequências da pandemia, mais diretamente para o servidor público, né? Nós, servidores, já temos sofrido há vários anos vários ataques, mas, ultimamente, nos últimos anos, a intenção de, me parece, acabar com o servidor público, com a figura do servidor público, sobretudo do governo Temer para cá, tem sido bem nítido. A gente viu aí as últimas declarações do nosso ministro da Economia, como ele considera o servidor, né? Como inimigo, como um parasita. É triste ouvir essas coisas. E temos ameaças sérias a vários direitos dos trabalhadores, dos servidores, a estabilidade, ao fim da estabilidade é uma ameaça séria, existe um dissenso doutrinário na área jurídica, se uma mera lei, se uma mera emenda à Constituição, ou se uma nova Constituição seria necessário para acabar com esse direito. Mas, para acabar com isso, já tem uma corrente aí de congressistas vinculados à ideologia seguida pelo nosso presidente, Bolsonaro,
Nosso, quando eu digo, no sentido que é o presidente do Brasil, né? Não que eu tenha algum apreço por ele, eu não tenho, porque, enfim, só me envergonho de ter esse sujeito como presidente do nosso país, infelizmente. Mas já se fala em se criar uma nova Constituição, em se fazer uma nova Assembleia Constituinte, no momento em que a correlação de forças, digamos assim, do campo progressista ou do campo democrático, eu não vou nem falar em esquerda, vou falar no campo progressista, no campo democrático, está muito ruim, está muito fraca. Então, a gente está correndo um sério risco de ter todo esse arcabouço da Constituição de 88 desmantelado, né? Fora isso, a pandemia tem repercutido seriamente no serviço público e para os servidores. A promoção desse ano, que está adiada para o próximo ano, com possibilidade de parcelamento do retroativo, tramitou, mas foi suspenso, não foi retirado, está só suspenso. A questão de também antecipar férias, mas sem o pagamento do adicional de férias, só com a remuneração normal, para poder pagar no próximo ano o adicional de férias, está suspenso, mas não foi retirado o projeto. E a questão do teletrabalho. Existe um estudo da Organização Internacional do Trabalho, em conjunto com, salvo engano, com a Organização Mundial de Saúde, falando dos prós e dos contras do teletrabalho. O adoecimento do trabalhador aumenta significativamente, porque não é um ambiente próprio para trabalho, a casa ou a residência. Os conflitos familiares aumentam sensivelmente, porque o filho vê o pai ou a mãe trabalhando em casa, não entende que aquilo é trabalho e quer, de repente, brincar, quer conversar, quer se aproximar. Então, conflitos entre marido e mulher também, que acabam se isolando para poder executar o trabalho. Doenças relacionadas à questão da ergonomia, questão da postura, então, problemas lombares, problemas de tendinite, aumentam consideravelmente com o teletrabalho. Obviamente, isso a médio e longo prazo, não é a curto prazo, obviamente, né? Mas esse estudo, inclusive, é de antes da pandemia, foi divulgado no final do ano passado. Creio eu que seja possível localizá-lo pela internet, bota no Google que acha esse estudo, é muito interessante, muitos dados interessantes mesmo sobre o teletrabalho. Por incrível que pareça, o assédio moral por parte da chefia aumenta, a longo prazo aumenta, porque o sujeito passa um WhatsApp 8 horas da noite, 10 horas da noite, amanhã cedo quero isso pronto. Fora num feriado, no final de semana, enfim. E começa a pressão para que haja a produtividade. Num primeiro momento, a produtividade até aumenta, porque existe aquela ilusão, eu não estou mais perdendo tempo no trânsito, eu não estou indo e voltando, não tenho mais esse problema. Num primeiro momento, isso dá um impacto que aumenta a produtividade, mas a médio e longo prazo, essa produtividade tende a cair, o trabalhador tende a adoecer, o servidor tende a adoecer e a aumentar os conflitos familiares. Nós temos aqui já, desde o início da pandemia, movido diversos requerimentos e ações judiciais. Nós temos uma ação já protocolada, já está na 14ª Vara da Fazenda Pública, pedindo o ressarcimento dos gastos que o servidor está tendo com o teletrabalho. Quem não tinha teve que adquirir, ou alugar, ou pegar emprestado um computador. Precisou melhorar a sua internet, porque o sistema do tribunal é pesado. Então, uma internet que normalmente atende ali aqueles acessos simples que em casa a gente costuma fazer, para acessar o sistema do tribunal e ficar lá horas, precisa ser uma internet mais potente. Então, muitos precisaram pagar um plano mais caro de internet,
sem falar na energia. E alguns, até para a questão de se proteger contra a questão ergonômica, adquiriram, eventualmente, uma poltrona, uma cadeira, um birô mais adequado, ergonomicamente falando. E o custo da energia, como falei. Então, todas essas despesas e qualquer outra que o servidor consiga comprovar que foi em razão do teletrabalho. De repente, tem alguma despesa que a gente não consegue imaginar no momento aqui, mas no nosso pedido está feito esse requerimento. Sendo julgado procedente, é uma ação coletiva, vai ser uma sentença coletiva, individualmente, depois pode ser feita a execução da sentença. Cada servidor só, gastei isso, está aqui a nota fiscal, quero ressarcimento. Né? Então, a gente até recomenda que os servidores, ao pagar mais energia, deixe a conta de energia guardada, ao melhorar o plano, melhorar e pagar um plano mais caro de internet, guardar o contratinho, guardar os boletos, e assim com os outros itens, computadores, mesas, cadeiras, enfim, com tudo. Temos um requerimento para que, quando retornar ao trabalho, o tribunal forneça o EPI, máscara, luvas e álcool em gel. Tem servidores que vai trabalhar com atendimento e você não tem como selecionar, e para entrar no fórum, em dias normais, a fila é grande. Então, precisa ter a proteção. E lá dentro também precisa ter uma organização, uma certa distância de um para outro, até que ou toda a população já esteja imunizada por conta de alguma descoberta de vacina, ou porque já adquiriu e não volta mais. Enfim, já contraiu o vírus e ficou bom, graças a Deus, e não volta mais. Mas a gente tem esse requerimento, sem nenhuma resposta ainda no momento, e temos na parte, que eu me lembro aqui da parte do outro escritório, do Dr. Wesley, tem denúncias no Ministério Público do Trabalho, porque além do requerimento que a gente fez administrativamente, tem a denúncia no Ministério Público do Trabalho, porque isso tem a ver com o meio ambiente do trabalho. Alguns podem pensar, o Ministério Público do Trabalho, ele só vai cuidar do pessoal que é seletista. Regra geral é isso. Mas tem uma exceção em que eles podem atingir o servidor público, na questão do meio ambiente do trabalho, porque aí é competência deles, já tem precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal, em que entende que, mesmo em se tratando de serviço público, a questão do meio ambiente compete, no termo de fiscalização de MP, do Ministério Público, ao Ministério Público do Trabalho mesmo para o serviço público. Então, nós temos já denúncia lá, junto ao Ministério Público, para que essa questão do retorno seja bem elaborado, os EPIs sejam fornecidos. Tem também ainda um outro requerimento para que seja fornecido o teste da Covid, esse teste rápido que a Anvisa autorizou ser vendido em farmácias. Nós sabemos que o tribunal tem um serviço médico, ele tem uma espécie de enfermaria, onde tem médico, tem enfermeiro, tem profissionais da área de saúde, tanto no fórum quanto no tribunal, pelo menos no fórum aqui de Fortaleza, mas pode ser feita uma parceria no interior com as prefeituras para que os servidores sejam testados e aquele que tiver com algum sintoma não retorne ao trabalho de imediato, que ele seja recomendado ficar em casa e acompanhar para saber se realmente é ou não o Covid, para fazer o devido tratamento. A gente sabe que isso tem custo, mas o custo maior é da vida. O custo maior da vida. As leis, o direito, o Estado, não existe por existirem. Não existe por si só. Não existem por si mesmos. Existem por causa dos seres humanos, para preservar a segurança, a saúde e a vida das pessoas. Né? Nem Estado, nem justiça é um fim em si mesmo. O essencial é garantir o bem-estar das pessoas, dos seres humanos, no nosso caso, dos servidores. Né? Então, o fornecimento do EPI e a realização dos testes. Temos diversas outras ações já anteriormente movidas, a questão do reajuste de 2016, que não foi concedido, a diferença da inflação de 2017, o de 2018, que também não foi concedido.
já tramitando, embora a tendência da justiça seja negar, por conta de alguns precedentes que existem, a gente tem que afirmar isso, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos cruzar os braços e desistir, não, isso aqui não vai ter jeito, não, vamos tentar, vamos trabalhar, nós temos que resistir, né? Temos que resistir. Nenhum direito, eu queria fazer aqui, abrir um parênteses rapidamente, nenhum direito a nível mundial, e no Brasil não é diferente, foi criado por uma mera benesse, uma liberalidade, uma solidariedade de quem está no poder, de um presidente, de um congressista, de um governador, não. Todos os direitos, sem exceção, sem nenhuma exceção, são frutos da luta dos servidores, da luta dos trabalhadores, da sociedade em geral. Luta essa organizada pelos sindicatos, fundamentalmente organizada pelos sindicatos. Sem a organização sindical, essa luta ela fica como era no tempo da primeira Revolução Industrial. O pessoal fazia greve, quebrava as máquinas, tocava fogo na fábrica, mas não tinha resultado. A partir do momento que os trabalhadores se organizaram em sindicatos e passaram, então, a fazer uma estratégia, a organizar, a mobilizar, a atingir, a embaraçar da maneira certa, da maneira adequada a produção, foi que alguns direitos, todos os direitos que a gente tem hoje e que estão ameaçados, foram sendo criados. Direito à aposentadoria, direito à jornada de trabalho, que antigamente era 16 horas, 15, 18 horas por dia, proibir o trabalho da mulher grávida em diversas atividades econômicas, proibir o trabalho da criança, estabelecer restrições a trabalho em determinadas circunstâncias, trabalho insalubre, perigoso, enfim, todos esses 13º, férias, qualquer direito de trabalhador, de servidor, que se puder imaginar, é fruto da luta organizada dos trabalhadores, sobretudo organizada pelos sindicatos. Não foi benesse, não foi bondade de ninguém. E por falar em luta organizada da classe trabalhadora, né, a gente teve aí o ministro Paulo Guedes abrindo a boca para dizer que os servidores, né, são parasitas. Houve ação da federação, a FENAJUDE, né, cobrando explicações, e de um governo que pensa dessa forma da classe trabalhadora. Queria que você comentasse um pouco, né, e comentasse um pouquinho da ação da nossa federação, não é? Agora que a gente já está quase na reta final da nossa live aqui, queria que você fizesse essa fala mais política, né, de respeito ao servidor e o papel que ele desempenha e aos direitos da categoria. Esse governo... É o Edmar? É o Edmar. Depois eu te retorno, eu tenho. Tá bom, beleza, tranquilo. A gente vive eu sempre digo que nós vivemos em tempos sombrios, né? A gente vive num mundo hoje em que o negacionismo, em que o desrespeito às leis, em que o desrespeito à humanidade tem sido uma constante no mundo e principalmente no nosso país agora, com um governo acéfalo como esse que está. Com relação ao Paulo Guedes, não é a primeira vez que ele se reporta aos servidores dessa forma, né? Acho que foi em fevereiro, ele usou essa expressão, fez uma analogia lá e nos colocou como parasitas, né? Quem é que tem informação de algo que o Paulo Guedes já fez na vida, a não ser banqueiro, né? É um camarada que tem uma história que não é das melhores. Esse camarada participou da equipe econômica do Pinochet, lá no Chile, onde ele era desde genocídio, né, perseguição, mortes. Inclusive, o Chile hoje é um dos países do mundo em que há mais suicídio de idosos, fruto da reforma da Previdência, em que esse ministro da Economia que está hoje no Brasil encaminhou por lá. Então, não é uma figura que se possa dizer que tem algo de bom feito para a humanidade. E a nossa federação, a FENAJUDE, teve a iniciativa de entrar com uma ação judicial e foi aceita, né, pelo Poder Judiciário. E, se não me falha a memória, no último dia 22, houve feito um despacho para, em 15 dias, ouvir o ministro da Economia.
Se não bastasse isso, no último dia 22, né, naquela fatídica reunião ministerial, ele disse textualmente que tinham botado uma granada no bolso do inimigo. E esse inimigo somos nós, servidores. E aí ele se referia àquela questão do congelamento de 2 anos sem aumento, né? Ele usou isso como uma analogia de uma granada no bolso. Então, a gente da pior espécie, né? Um canalha. Eu acho que a gente tem, como o doutor Eutênio falou, as entidades sindicais são a real representação dos servidores, e nós, do Cine Justiça, não descansaremos enquanto a gente não conseguir vencer essa batalha contra esses canalhas que estão no poder do país, né? A nossa luta, ela transcende a questão dos direitos específicos da categoria. A gente luta por uma sociedade melhor e a gente vai estar na batalha, enfrentando de frente, como a gente sempre fez, né? Temos uma direção aguerrida, destemida, temos uma equipe boa e a gente vai estar batalhando com relação a esses canalhas que estão dilapidando o nosso país. Okay, a gente está chegando nos 10 minutinhos finais da nossa live. A gente tem o Derlane Moraes, nosso coordenador de comunicação, dizendo que a luta organizada é a fonte material dos direitos trabalhistas. O direito é fruto da luta. E aí o Guilherme Costa e a Fátima Augusto Moreira concordando aqui com ele também através dos comentários. Nesses 10 minutos finais, eu vou pedir as considerações finais do nosso convidado de hoje, o assessor de jurídica da nossa entidade, o advogado Carlos Eudênis, quase que não sai o S. E depois vi também de novo o Edmar, lembrando, inclusive, que a categoria acompanhe, né, as páginas, o site do sindicato, as redes sociais, porque a gente vai ter o processo aí de abertura, de volta aos trabalhos, né, não agora, mas quando vierem, e a gente poder se organizar enquanto categoria e saber o que está acontecendo, acompanhar as ações jurídicas, para que a gente possa agir em unidade, né, enquanto categoria, no momento de garantir seus direitos, para que a gente não arrisque nem nossa vida, né, nem passe por dificuldades ou por opressões. Por favor, as suas considerações finais, Carlos Eudênis. Antes das considerações, rapidamente, eu só esqueci de informar que eu estou elaborando, nesse exato momento, um requerimento para que o tribunal estabeleça um redutor de metas para a GAN nesse primeiro semestre de 2020. Embora esteja sendo propagado que está tendo alta produtividade com o teletrabalho, mas no interior, onde a maior parte dos processos ainda é física, essa produtividade não aumentou. Então, a gente precisa estabelecer um redutor, pelo menos para esse pessoal. A gente vai pedir em geral, porque tem outras informações de que não houve esse aumento tão significativo, que ao contrário, pode até nem ter tido aumento. Mas, essencialmente, seria pelo menos para proteger esse pessoal que trabalha ainda com os processos físicos. Essa informação, de hoje para amanhã, a gente vai estar protocolando esse requerimento. Bom, a título de considerações finais, é interessante porque esse governo está me fazendo concordar com figuras históricas que eu sempre discordei, como, por exemplo, Tasso Gereissati, de que nunca vi um governo tão despreparado, de fato, né? Mas não só tão despreparado, um governo tão mal intencionado. Não está nem aí para a vida das pessoas, não está nem aí para os valores democráticos, não está nem aí para os valores republicanos e muito menos para as demais instituições. Muita gente pregando a volta do AI-5, mal sabendo que o AI-5 representa censura, representa o fim do habeas corpus, o direito de ir e vir. O AI-5 acabou com esses direitos básicos. Reunião de mais de 2 pessoas não podia, era proibido. Então o pessoal está falando coisas sem nem saber o que é. Né? Infelizmente tomaram o poder, assumiram o poder, um grupo que, se tivéssemos no Nordeste há 90 anos atrás, poderíamos chamar de cangaceiros. Mas eu acho que o melhor título é esse mesmo, miliciano. São milicianos. São pessoas que querem apenas
se locupletar, usando o poder e com uma fachada de moralismo, de legalidade, de justiça. É realmente preciso que as instituições deem respostas rápidas e enquadrem esse governo. Do contrário, ele poderá nos levar, infelizmente, a uma guerra civil. Eu não estou aqui exagerando, não. Já tem jornalista a nível nacional e internacional, já tem organismos internacionais fazendo essa avaliação. Essa história de liberar a arma a todo custo tem a ver com isso. Né? Enfim, e que o governo não está nem um pouco preocupado com os trabalhadores. Como ele já disse, você quer ter direitos ou quer ter uma renda? Agora, que renda? A que preço? A que custo? Agora mesmo os servidores aposentados estão sentindo o chicote da reforma da Previdência, com o aumento da contribuição. Gente que pagava R$800 de Previdência está pagando R$1.400, R$1.600, assim, né? Fruto do aumento da alíquota e da base de cálculo, que antes o servidor aposentado pagava sobre o que ultrapassasse o teto do INSS. Agora é sobre tudo que ultrapassar 2 salários mínimos, R$2.090. Então, houve um aumento significativo. Gente que tinha empréstimos consignados está tendo problemas com a questão da parcela, porque esse desconto é obrigatório, o consignado não é obrigatório, e aí vai afetar o banco, vai ter problema com o banco, por conta da reforma da Previdência, né? Faltou mais mobilização dos servidores na época, mas, enfim, é fruto da política desse governo, que trata o servidor como parasita, como inimigo, e sendo repercussão aí dessa pandemia, um presente aí de 2 anos sem reajuste, fora aqueles que eu já mencionei anteriormente. Mas, enfim, o que a gente precisa é resistir, se organizar e a luta. Não desistir, vamos à luta, porque isso vai passar. E nós vamos ter que reconquistar o que a gente perdeu e lutar para manter o que a gente tem. Ok, muito obrigado, Carlos Eudênio. O sindicato aí muito bem servido na sua área jurídica, né? Uma assessoria, inclusive, grande, atuando aí em defesa dos servidores e fazendo, mesmo durante a pandemia, muitas ações importantes de defesa da categoria. A gente tem o Tiago Sampaio aqui, outro coordenador nosso, da nossa entidade, dizendo boa tarde a todos. Primeiro, quero parabenizar o sindicato pela excelente iniciativa dessas lives semanais e depois concordar com a fala do doutor Eudênio, que a vida é o maior bem jurídico. A Juscelene Freire dizendo, tem previsão de quando vai ser a volta? Ela pergunta aqui. A Margarida Falcão Batista dando boa tarde, a Lúcia Marques dizendo boa tarde, verdade. Outro nosso coordenador aqui, Pedro Elker, dizendo, Eudênis, há muitos setores com processos 100% digitalizados que não atingirão as metas da GAN unidades. Os prazos estão suspensos há mais de 2 meses. As audiências cíveis e muitas criminais não estão ocorrendo. Só mandados urgentes estão sendo cumpridos, etc. Os meses de maio e junho serão decisivos e comprovação da impassibilidade de se alcançar as metas em muitas unidades. Eu vou pedir para o Edmar, junto com as considerações finais, responder a servidora sobre a questão da previsão da volta, mas não, já vou adiantando que é importante que não tem, mas que é importante que vocês acompanhem a página do sindicato, as redes sociais do sindicato, que está tudo que está sendo orientado, até para a gente não ser forçado, enquanto trabalhador, a voltar sem a segurança de saúde necessária para que haja o retorno. Então, que vocês da categoria acompanhem por lá, todas as ações do jurídico são passadas em forma de matéria, através do site do sindicato, que é o Centro de Justiça Ceará.org.br, acompanhem lá, porque está tudo lá sendo divulgado, inclusive a ação de proteções que estão sendo colocadas, como explicou o doutor Eudênio, para que vocês voltem, quando voltarem, com direito à EPI, com direito à segurança, à saúde de vocês. Então, acompanhem aí a comunicação do sindicato para que a gente possa, enquanto categoria, até dizer não, se for preciso, na hora, de forma unitária. Edmar, suas respostas aí, por favor, e suas considerações finais. Quanto à questão do retorno, a gente não tem ainda. Previsão, a gente está atento, está acompanhando para a passo, né, a questão do tribunal, e como tu falaste, nós vamos noticiar no site, né, vamos noticiar no site,
para as pessoas ficarem atentas e se preservarem com relação a esse retorno. Esse retorno a gente vai querer que, quando for ocorrer, seja de uma forma em que os colegas, em que os servidores não corram nenhum risco, né? Inclusive com essa parte dos EPIs, com testes rápidos, inclusive tudo isso para que a saúde seja preservada. E com relação às considerações finais, eu agradeço a participação aqui, né, nessas lives. Eu lembro aos colegas que todas as quartas-feiras, às 16 horas, a gente vai estar fazendo essas lives, em que a gente vai estar debatendo as questões que dizem respeito a gente, ao nosso país, né, ao nosso estado, e também dizer que eu concordo com o doutor Eudênio, né? Temos que lutar, e quando tudo isso passar, a gente vai ter mais lutas ainda para fazer, porque a gente está se esforçando para não perder o que a gente tem, e o que a gente vier a perder, a gente vai tentar reconquistar. Então, nós temos ainda mais algumas décadas de luta aí pela frente. É isso. Um abraço a todos e a todas que nos assistiram, né? E até outro dia. Ok, os últimos comentários são o Agildo Caetano dizendo, correto, doutor Eudênio, não podemos perder nenhum benefício, e manda mãozinhas aqui. A Fatinha Augusto Moreira dizendo, valeu, Marina Edmar, doutor Eudênio. José Júlio França Neto dizendo, boa tarde, companheiros e companheiras. E o Pedro Elker dizendo, parabéns, Marina Edmar, doutor Eudênio. Obrigada, gente, pelo carinho. A live de hoje aumentou a audiência, então a gente está no caminho certo. Vamos tentar trazer mais gente para junto de nós na próxima quarta-feira. Lembrando, mais uma vez, em nome do sindicato, que vocês não estão sozinhos, que às vezes a gente sabe como é que é. Alguns dos nossos servidores, a gente tem noção, estão sozinhos mesmo em casa, no espaço físico da sua própria casa, né? Enquanto nós estamos nesse momento de quarentena. Mas que vocês não fiquem tristes, que vocês sintam que nossos corações estão ligados, que a entidade sindical de vocês está olhando por vocês, e que é um período difícil, mas como todos os períodos difíceis da nossa vida, eles passam, e vai ter um momento que a gente vai estar bem juntinho. Aí vocês podem abraçar a gente, né, Edmar? A gente vai querer ganhar abraço numa festa da categoria, numa assembleia da categoria, num momento nosso de luta, a gente vai estar todo mundo reunido junto, se abraçando bem muito e se fortalecendo enquanto seres humanos. Enquanto isso, vai o nosso abraço virtual. Eu pedi que vocês fiquem em casa, mantenham a quarentena e observem as questões de higienização necessárias para o não contágio. Beijo grande, até a próxima quarta-feira. Tchau.